Olá, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor. Estamos retornando, com o nosso Clube do Livro, falando sobre o livro A Caminhada de uma Mulher com Deus, da Elizabeth George. E antes de começar o nosso estudo de hoje, eu quero estar agradecendo a todas que tiraram um tempinho para orar por mim. Estive passando por uma fase um pouquinho difícil, um período de enfermidade, mas eu tenho certeza que foram as orações de todos vocês que fez com que o Senhor derramasse graça sobre a minha vida e restaurasse a minha saúde. Então hoje, se estou aqui, é por causa de vocês, tá? Então eu louvo a Deus e peço que o Senhor venha recompensar a cada uma de vocês. Que o Senhor abençoe sua casa, sua vida, sua família, sua saúde, suas finanças, Tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Amém? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês e agradeço de todo o meu coração. Então vamos aqui para o capítulo de hoje, que é o capítulo 8. E hoje nós vamos falar sobre a bondade, oferecendo bondade. Então vamos falar sobre o fruto do Espírito, que é a bondade. E recapitulando, essa última parte, que nós estamos vendo, nós já examinamos duas graças que ajudam nossos relacionamentos com as outras pessoas. A primeira foi a longanimidade, que ela se assemelha, a autora diz aqui, a uma semente escondida debaixo da terra, que ali ela germina, incubando a vida de maneira silenciosa e lenta. A longanimidade, ela aguarda pacientemente na escuridão da terra, escondida da vista de todos, sem fazer nada aparentemente. Esse doce fruto da longanimidade possibilita que a benignidade e a bondade se desenvolvam. A seguir, nós vimos sobre a benignidade. A benignidade, ela germina da semente da longanimidade, nos momentos íntimos que passamos a sós com Deus. Então, se nós prestarmos atenção, minhas irmãs, todos os frutos, todas as partezinhas ali do fruto do Espírito, nos mostra que para vivenciarmos essas características, nós precisamos o quê? De intimidade com o Senhor. Nós precisamos estar a sós com Deus, lendo a sua palavra, orando, buscando do Senhor essa característica, porque não tem como nós demonstrarmos o fruto do Espírito sem o Espírito, E desenvolvendo minúsculas raízes capilares que em breve se transformam em um completo conjunto de raízes, e na parte reconhecível do caule, a benignidade se esforça a todo custo para despontar em direção ao céu, esticando-se em direção a Deus, desejando crescer e fazer alguma coisa. Por fim, as aspirações da benignidade se desenvolvem completamente, e a energia de um coração abastecido com a benignidade de Deus possibilita que a planta tenha forças para irromper do solo. E agora nós vamos contemplar a bondade, abrindo caminho à força para atravessar o solo duro e áspero do nosso coração, do coração do homem, da maldade do mundo, e florescer para se transformar em obras. Minha querida irmã, somente o nosso Deus misericordioso sabe o que fazer para nos tornar iguais a Ele. Talvez você esteja passando por um período difícil. Talvez você esteja, assim como eu passei, passando por um período em que você olha para a sua vida e você fala, mas como, Senhor? Eu tenho sido fiel, como? Eu tenho buscado o Senhor, eu tenho tentado ter uma vida correta diante do Senhor, e como que estou vivendo tudo isso? Como que estou sendo injustiçada? Como que estou sendo afligida? Como que estou sendo criticada? Como que estou sendo, passando por dificuldades financeiras, tendo privações? Como que estou passando por dificuldades de enfermidade, passando por esses problemas? Como? Minha querida irmã, é nesses momentos que o Senhor usa para nos moldar, para moldar o nosso coração, para saber o que realmente está no nosso coração, se nós vamos reclamar, se nós vamos adorar, como que nós vamos reagir. Porque o Senhor, Ele quer ver a nossa reação. Ele disse para o povo de Israel que
enviou o povo para o deserto para saber o que havia no coração daquele povo. E assim o Senhor faz conosco, né? Então, nosso Deus, somente Ele sabe o que fazer para nos tornar iguais a Ele. Somente Ele sabe. Deus modela a sua vida e a minha de acordo com o plano dele, né? Ele usa as pessoas, os eventos e as circunstâncias da nossa vida para vivermos de maneira piedosa e nos conduz passo a passo. Quando andamos com Ele, ouvindo a sua voz, orando humildemente, seguindo seus caminhos e imitando o seu Filho amado, manifestamos a sua glória, porque exibimos o seu fruto. Deus deseja que sejamos semelhantes a Ele, e uma das maneiras de ser semelhante a Ele é exibir o fruto da bondade. E aqui a autora vai nos dizer como compreender melhor a bondade, porque muitas vezes nós achamos que bondade e benignidade é a mesma coisa, mas nós vamos ver que elas têm diferenças, certo? Bom, o fruto da bondade ele será mais fácil de ser exibido se compreendermos 3 aspectos da definição bíblica sobre a bondade espiritual. E esses aspectos têm muito a ver com a nossa conduta em relação às outras pessoas. Primeiro, a verdadeira bondade ela é espiritual em sua origem. A Bíblia ela nos revela que Deus ele é bom. Deus ele é bom. Então, na verdade, a Bíblia relata de capa a capa a história da misericordiosa bondade de Deus. A bondade de Deus ela é oposta da maldade do homem, né? Deus ele é sempre bom. Tudo que ele faz é bom. Tudo que Deus faz por nós é bom. Mesmo quando nós olhamos e achamos que as circunstâncias que nós estamos vivendo é ruim, não. Deus sabe que aquilo vai ser para o nosso bem. Deus sabe que aquilo é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Então, tudo que o Senhor faz é bom. Deus, ele é bom. Não existe maldade no Senhor. Amém? Então, nós precisamos da ajuda de Deus para vencer a nossa carne e também para sermos bons. Em razão do nosso pecado e da nossa carne, nós necessitamos da graça de Deus e do poder do Espírito para exibir o fruto da bondade. Porque toda e qualquer bondade, a bondade verdadeira, a bondade genuína, ela deve incluir Deus na sua fórmula. Segunda característica, a bondade ela é ativa. O que isso quer dizer? Ela é algo que leva uma ação, ela tem uma atitude, ela não é passiva, ela não fica esperando, ela simplesmente vê o que precisa fazer e vai lá e faz. Conforme aprendemos no capítulo anterior, benignidade significa querer praticar o bem aos outros. Agora, a bondade, ela entra em ação. É quando eu quero e vou lá e faço. Deus está em nós e sua presença conosco produz a sua bondade em nós. E sua bondade em nós resulta em benevolência ativa, atividade benevolente em prol dos outros. Deus, ele tem uma bondade ativa, né? Ele não fica parado esperando para ver como nós vamos reagir. Não, ele vai lá e faz. Ele vai lá e pratica, né? É uma bondade ativa. Terceira característica, bondade é disposição para fazer o bem. Eu preciso estar disposta a fazer o bem. Além de ser ativa, a bondade se dedica inteiramente a ajudar os outros a viver bem. É uma qualidade governada por aquilo que é bom e tem como objetivo o que é bom, uma disposição para fazer o bem. De fato, a bondade está sempre alerta, pronta para fazer o bem e à espera de fazer o bem. A bondade, ela faz tudo. Então, minha querida irmã, a bondade, ela faz o possível para demonstrar a bondade de Deus em relação às outras pessoas, né? Ela não é uma atitude passiva. Eu fico esperando a bondade da outra pessoa, fico esperando aquilo que a outra pessoa pode fazer por mim para que depois eu faça por ela. Não, a bondade é eu ver que aquela pessoa precisa da minha ajuda e eu me disponho a ajudar. Eu me disponho a fazer o bem para aquela pessoa, certo? Então, quando nós
falamos sobre andar em bondade, nós precisamos entender que, para isso, nós precisamos da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nosso interior deve fazer a diferença na maneira como nós vivemos e como nós tratamos as outras pessoas, né? Para andarmos com Deus, nós temos de tomar decisões sérias. Ou seja, eu preciso tomar uma posição. Eu preciso ter uma posição clara. Eu vou fazer o bem. Eu sou uma boa pessoa. Eu não vou prejudicar os outros, né? Eu quero andar com Deus. Eu quero andar em bondade. Então, eu tenho que ter essa disposição e esse posicionamento de que, para andar com Deus, eu preciso tomar decisões sérias, né? Um viajante, a autora diz aqui, fez essa observação. Se quisermos viver no Espírito, temos de cultivar o fruto da bondade. E a bondade, ela não surge naturalmente. Ela sempre exige uma decisão. Minhas irmãs, será que é fácil fazer o bem? É fácil olhar para a vida da outra pessoa, para as pessoas que estão à nossa volta e muitas vezes tratar com bondade pessoas que já nos magoaram, já nos maltrataram? É fácil fazer isso? Não, não é fácil, mas é preciso um posicionamento da nossa parte. É preciso que nós tomemos uma posição, nós tomamos uma decisão de fazer o bem, de ser mulheres que fazem o bem, né? Uma decisão definitiva que podemos tomar quando alguém nos magoa é caminhar com longanimidade e não fazer nada. Depois de tomarmos esta decisão, ou seja, não perder as estribeiras, né, como a autora diz aqui, não repreender, não sucumbir à raiva, não revidar, não retaliar, podemos passar para a próxima escolha, que é a benignidade, e planejar fazer alguma coisa, praticar atos de bondade. Então, quando nós caminhamos no Espírito, quando nós andamos em bondade, o Espírito Santo é que produz esse milagre na nossa vida, dia após dia. Qual que é o milagre? Se alguém nos magoa, nós não vamos ir lá e ficar ressentidos. Se alguém nos irrita, né, nós não vamos retaliar. Se alguém fala, nos critica, fala alguma coisa sobre nós não vamos revidar, né? Esse é o milagre maior, porque nós, como seres humanos, eu não digo vocês, mas eu falo por mim, irmãs, se por mim, pela minha própria natureza, o que eu quero é gritar, falar, né, chorar, ir lá e exigir justiça, exigir que a pessoa se desculpe. Essa é o nosso coração deseja isso, nosso coração humano. Mas para andar com Deus, nós precisamos do Espírito Santo produzindo esse milagre em nós e nos dar o fruto da bondade, da longanimidade, da benignidade. Para não fazermos nada e depois tomarmos uma decisão de abençoar aquele que nos magoou, de orar por aquele que nos fez mal, né? A bondade, ela faz tudo. A bondade, ela põe o amor de Deus em ação. Ela leva adiante nossos planos de benignidade e oferece, ou melhor, ela derrama o amor de Deus aos outros. E esse modo de vida, minhas irmãs, é o que vence o mal com o bem, né? Não aquele que paga o mal com o mal. Jesus disse, né, para nós vencermos o mal com o bem. Então, se nós buscarmos, estabelecermos um objetivo, nos posicionarmos, tomarmos uma decisão séria de andar com Deus, de viver conforme o Senhor ordena, então nós vamos procurar viver, vencer o mal com o bem, viver em bondade, viver em benignidade, viver em longanimidade, né? E nós vamos procurar nos encher cada dia mais do Espírito Santo, para que essas ações, né, essas reações estejam presentes na nossa vida. Precisamos nos esforçar, minhas irmãs, para fazer as escolhas certas, as escolhas de Deus. E também recorrer ao Senhor e solicitar a sua ajuda para conquistarmos a vitória sobre o pecado. Nossa vida passará a glorificá-lo verdadeiramente, à medida que o fruto do Espírito cresce e fica aparente na nossa caminhada com Ele. Amém? Nossa caminhada com Deus, minhas irmãs, exige muitas decisões da nossa parte,
né? Tem muitas pessoas que pensam que caminhar com Deus, que viver uma vida cristã correta, frutífera, é apenas ler a Bíblia, não fazer mal para ninguém, ir na igreja, orar ali, levantar as mãos na hora do louvor. Não. A vida cristã, ela exige também de nós uma escolha. A vida cristã, ela exige também de nós uma posição, uma decisão séria. Nós precisamos viver uma vida cristã intencional. O que é isso? Eu preciso ter a intenção de não caluniar ninguém, mas também de fazer o bem para aqueles que me magoam. Eu preciso ter a intenção de ler a palavra, mas também de viver o que ela diz. Eu preciso ter a intenção de orar, mas também de ouvir a voz de Deus e viver aquilo que o Senhor está me mandando viver. Né? Fazer aquilo que Ele está me mandando fazer, que é perdoar, que é corrigir os meus erros, que é buscar andar em santidade, né? Deixar os pecados de lado, porque não é apenas ir na igreja, orar de vez em quando, ler a palavra ali simplesmente por ler, ouvir um hino, né? Ouvir uma pregação. Não é só isso a vida cristã. A nossa vida cristã, ela precisa ser uma vida cristã que exige de nós uma decisão, uma escolha, uma intenção. Então, nós precisamos viver a vida cristã com intensidade e com intenção. E isso, irmãs, isso é uma responsabilidade que Deus nos atribuiu. As boas obras, elas não salvam, nós sabemos disso, né? A Bíblia fala que o justo, ele é salvo pela fé, não é pelas obras. Mas as boas obras, elas acompanham a salvação. Porque eu acho que é Tiago que diz que não adianta eu dizer que sou salva, que sou cristã, e alguém chegar para mim e falar, olha, eu estou necessitando disso, e eu simplesmente dizer, olha, vai em paz, eu vou orar por você, e não fazer nada. Vai adiantar alguma coisa? Que exemplo de cristão eu estou sendo? Que exemplo de cristão eu estou dando? Que exemplo de Cristo na minha vida? Que exemplo de fruto de bondade, de longanimidade, de benignidade eu estou praticando? Não há exemplo, né? Não há como vivermos, minhas irmãs, uma vida cristã sem praticar boas obras. Elas acompanham a nossa salvação. Nossa tendência, quando nós estamos magoados, será a de fazer qualquer coisa, menos o bem, não é verdade? Em vez de fazer o bem, nós temos a tendência de fazer o quê? De fazer o mal. Cólera, palavras torpes, gritos, brigas, mau humor, irritação, liberação de todos os tipos de carga emocional. Mas em vez de dar vazão a todas essas atitudes conhecidas e rotineiras, nós precisamos nos acalmar e conscientemente, com intenção, né, racionalmente, entregar tudo ao Senhor e deixar que o Senhor tome conta. Fazer o bem a todos é uma tarefa difícil, mas o Senhor é quem vai nos ajudar a cumprir essa tarefa. Então nós devemos amar aqueles que nos causam sofrimento. Nós devemos amar as pessoas que estão à nossa volta. E não apenas dizer, olha, eu vou orar por você, vá em paz. Não, mas nós temos que ter uma atitude. Temos que ter uma ação ativa. Fazer realmente algo em prol daqueles que estão sofrendo à nossa volta. Mesmo se for alguém que nos calunia, mesmo se for alguém que nos magoa com palavras, né? Mesmo se for alguém que nos critica. Nós precisamos fazer o bem. E como fazer o bem? Mediante a reação pessoal de fazer o bem, a reação pública de abençoar e a reação particular de orar. Ou seja, eu preciso fazer o bem e assim abençoar publicamente aquela pessoa e no meu particular orar por ela. Né? Então nós temos aqui como viver essa bondade, como oferecer essa bondade, né? E para colocarmos essa bondade em ação, a autora nos dá aqui alguns conselhos, né? E ela diz que como mulheres nós devemos aprender o significado da bondade. Como mulheres devemos transmitir lições de bondade. Como mulheres devemos nos dedicar à bondade. Como mulheres devemos nos adornar com bondade.
Nós temos vários exemplos de mulheres que foram bondosas, né, na Bíblia Sagrada. E também exemplos de mulheres que, infelizmente, não teve atos de bondade. Mas nós precisamos aprender com o mestre, que é Jesus. Jesus foi e é o maior exemplo de bondade que nós temos. Então nós temos que aprender com ele. Jesus, ele era a longanimidade em ação. O rejeitado foi ele, não os discípulos. Ele poderia ter se vingado, mas ele preferiu não fazer isso. Ele também era a benignidade em pessoa, pois ele queria o melhor para os samaritanos, ele queria o melhor para todos aqueles, até mesmo aqueles que o crucificaram. Quando ele foi crucificado, o que ele diz? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Né? E ele também era a bondade em forma humana, porque ele continuou morrendo pelo povo, ele continuou o seu sacrifício, ele sabia o que iria sofrer por aquelas pessoas, ele sabia que aquelas pessoas, se nós olharmos para as ações dela, elas não mereciam, mas mesmo assim, ele foi até o fim do seu sacrifício, né? E por nós também, de forma semelhante, que muitas vezes nós o rejeitamos. Então, quando nós formos ofendidas, rejeitadas, maltratadas, a nossa primeira reação deve ser a da longanimidade. Depois, ou seja, parar um tempinho, depois dessa parada, orar e falar: Senhor, eu quero fazer algo, o que eu posso fazer? E planejar fazer algo em prol daqueles que nos magoaram. E depois ter ações, ter uma atitude ativa, ir lá e realmente fazer algo, não ficar só no papel, não deixar só no planejamento. Não deixa só no planejamento, não. Faça realmente algo em prol das pessoas que estão à sua volta. Amém, minhas irmãs? Que a cada dia nós possamos ter, né, essa intenção, a intenção de realmente viver oferecendo a bondade. Assim como o Senhor Jesus nos ofereceu, assim como o Senhor derramou a bondade dele em nós, que nós possamos também viver uma vida de bondade, em bondade, caminhando em bondade, cheias de bondade, para praticar ações para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Amém? Vamos fazer tudo aquilo que Deus colocar na nossa mente em prol das pessoas e agir mediante a graça de Deus, e assim nós estaremos demonstrando a sua glória enquanto caminhamos com Ele. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus possa falar cada vez mais nos nossos corações, minhas irmãs, e aprendermos, gravarmos mesmo esses ensinamentos para continuarmos vivendo conforme a vontade dEle. Fique com Deus e eu espero você no próximo episódio. Deus te abençoe.